Olá, meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você e toda a sua casa na paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos alguns meses sem postar vídeos em nosso canal. Mas eu quero, desde já, agradecer a você que permaneceu conosco, que continua conosco. Muito obrigado. Que a mão do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, venha recompensá-lo pela sua fidelidade, pelo seu carinho, pelo seu fraterno amor para com o nosso canal. Deus abençoe. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu estou passando aqui para trazer uma breve e rápida mensagem da palavra de Deus. Queridos, nos últimos dias, nas últimas horas, nós temos visto e temos ouvido algumas pessoas falarem bobagem. Desculpe a expressão da mensagem, mas é isso que nós temos presenciado. Muitas pessoas dizem, o mundo, as pessoas estão da forma que estão, porque Deus não pune mais as pessoas, Deus não castiga. Amados irmãos e minhas irmãs, todos nós um dia compareceremos diante de Deus. Todos nós um dia vamos prestar conta dos nossos atos, das nossas atitudes, daquilo que fizemos de certo ou errado. O ser humano, Deus, deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para que você tenha liberdade de decidir o que você pretende fazer da sua vida. Escolha boa ou errada. Trilhar um caminho bom ou um caminho errado. Porém, queridos, toda escolha errada, eu já disse isso aqui em outras vezes, toda escolha certa ou errada, ela nos traz uma consequência. Louvado seja o nome do Senhor. Toda escolha boa ou errada, ela nos traz uma consequência ou arcamos com nossas responsabilidades. Um dia todos nós nos deparamos diante do Senhor. Seja você cristão ou você não cristão, um dia todos nós compareceremos diante de Deus para prestarmos conta daquilo que fizemos. O nosso Deus não fez o ser humano para sofrer, para ser castigado, para ser torturado. Porém, as nossas escolhas, amados, as nossas atitudes, louvado seja Deus, é que define a nossa punição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o propósito de Deus não é esse. Não é castigar o ser humano. Não é torturar o ser humano. Não.
muitas pessoas se escravizam por si próprio, por si próprio. Muitas pessoas se escravizam por si mesmo. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem para nós vida eterna. Deus tem para nós, louvado seja o nome do Senhor, o melhor da terra. Mas as pessoas se escravizam por si mesmo. Mas o nosso Deus amado, Ele é misericordioso. E as misericórdias do Senhor é grande. Querido, o amor de Deus é grande por nós. O Senhor nos fez para sermos cidadão do céu. O propósito de Deus, como já lhe disse, não é castigar o ser humano. A finalidade do Senhor não é essa. Nós vivemos debaixo de uma misericórdia tão grande, que as misericórdias do Senhor, queridos, ela não tem fim. E muitas pessoas abusam de tamanha bondade, de tamanha misericórdia. As pessoas se aproveitam disso. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, mas tome bastante cuidado. Eu quero lhe advertir nesse momento. Tenha cuidado diante das suas atitudes, diante das suas decisões. Pare e analise o que você tem feito. Não é porque Deus é misericordioso que você vai fazer tudo o que você pretende fazer. Amados, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós como filhos de Deus, você que ainda não fez a sua confissão de fé, como criatura de Deus, não pense que Deus te excluiu. Não pense que Deus te abandonou, te desprezou. A misericórdia do Senhor se renova em favor das nossas vidas, queridos. A chuva não cai só para o cristão. O sol não nasce só para o cristão. Da forma que Deus abençoa o cristão, Ele abençoa o ímpio da mesma forma. Porém, não se confunda. Salvação é uma coisa totalmente diferente. Salvação é para aqueles que confessaram Cristo, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus, o carinho que Deus tem por mim, Ele também tem por você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também tem por você. Agora, não abuse das misericórdias de Deus, porque nos últimos tempos, nos últimos dias, o que nós temos presenciado, amados, o que temos visto, louvado seja Deus, são pessoas que naturalmente estão abusando das misericórdias do Senhor, porque dizem, pensam consigo mesmo,
não tem mais punição. Queridos, nos últimos dias, Deus está irado com a nossa nação, com o nosso povo. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por quê? Porque o ser humano que ele próprio criou, que ele fez com as suas próprias mãos, estão abandonando os mandamentos da sua palavra. Louvado seja Deus. E isso tem deixado Deus irado, triste. Porém, as misericórdias do Senhor, ela se renova. Ai de nós, queridos, se não fosse a misericórdia do Senhor se renovar em nossa vida todos os dias. O que seria de mim e de você? O que seria deste mundo que a própria Bíblia diz que jaz do maligno? Você ainda tem possibilidade de escapar-se pela sua vida. Louvado seja Deus para todos sempre. Não abuse das misericórdias de Deus, porque a própria palavra de Deus que diz que a misericórdia dele se renova, que Deus é amor, também nos declara que Deus é justiça, que Deus é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, preste bastante atenção. Analise, medite o que você tem feito da sua vida, porque um dia prestaremos conta. Um dia nós compareceremos diante do Senhor. Louvado seja Deus. E se uma coisa que você tem que se arrepender é hoje, é agora. Louvado seja Deus. Porque, querido, vai ter um momento, vai chegar o momento, nós não vamos ter mais desculpa diante do Senhor. Não vai ter mais desculpa. Nós vamos ser punidos pelos nossos atos, pelas nossas ações. Então, amado, não abuse da misericórdia do Senhor. Não abuse da misericórdia de Deus. Deus te ama, te ama. E o propósito de Deus é para te salvar, é para te libertar, é para te dar uma nova vida, é para que você tenha pensamentos diferentes, pensamentos de vida e não de morte. Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia de Deus é grande. Agora pare pelo momento, pelo segundo, pelo minuto e pense e analise. O mundo está da forma que está. E se não houvesse a misericórdia de Deus, como estaria? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas eu quero punição. Você está igual Jonas, querendo punição para aquele que Deus um dia o quer, pretende salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos falar desta misericórdia. O profeta Jeremias, no capítulo 3, e o verso 22, nos diz que as causas de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. É a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. É as misericórdias de Deus, amado, que permanece sobre a nossa vida. Diz o texto desta forma:
porque as misericórdias do Senhor são as causas. As misericórdias do Senhor é as causas de não sermos consumidos. Queridos, todo dia esta humanidade, esta nação, está aborrecendo a Deus. Todos os dias. Todos os dias. Os noticiários, as notícias que a gente ouve, é de um povo que está todos os dias provocando a Deus. A ira de Deus sobre a sua vida. Eu imagino que quando Deus quer punir alguém, lembra-se da misericórdia. Por quê? Porque Deus é fiel, amados. Deus não pode negar a si mesmo. Louvado seja Deus para todo sempre. Deus não pode negar a si mesmo. O ser humano, o homem, ele faz um compromisso com você, ele falha. Ele se nega muitas vezes. Louvado seja Deus. Mas Deus não. Deus, quando decide algo, quando fala algo, ele é fiel para cumprir. E Deus não pode desprezar a sua misericórdia. Deus não pode abrir mão do ser humano. E por isso, as suas misericórdias é as causas de não sermos consumidos. Misericórdia é algo que você se compadece de alguém. Você se compadece de alguém, você se torna uma pessoa malfeitor. Ou seja, uma pessoa que se compadece de alguém, sofre a dores de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então a misericórdia de Deus é você se pôr no lugar de um transgressor. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Mesmo nós, com tantos defeitos, com tantas falhas, com tantos erros, louvado seja o nome do Senhor, caído no pecado, blasfemo diante de Deus, transgressor da lei, mas mesmo assim Deus se coloca em nosso lugar. Ninguém poderia descrever o tamanho do amor de Deus. Não se consegue analisar, medir a profundidade, a fidelidade do amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esta palavra para o seu coração nesta oportunidade. Queridos, Deus te ama. Deus te ama. Deus não concorda com as suas práticas, mas Deus te ama. Aquilo que você faz errado, Deus não concorda com seus erros, mas Ele continua te amando. Louvado seja o nome do Senhor. Não se prenda diante de tudo aquilo que você tem feito. Imagine que Deus lhe abandonou. Não, você é amado por Deus. Você é querido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um passo para Deus neste momento, nesta hora. Dê um passo para Deus. Enquanto o mundo está aí da forma que está, bendito seja o nome do Senhor, pessoas tirando vida do seu próprio semelhante, Jesus tem um propósito para a tua vida. Jesus tem algo para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta Jeremias, em Lamentações, como já lemos, 3:22, diz que as misericórdias do Senhor
são as causas de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim, ela se renova todos os dias. A fidelidade de Deus é grande, queridos, em nosso favor. Bendito seja Deus para todos sempre. Então, quero dizer para você que Jesus te ama, que Jesus quer te salvar. É tão verdade isso que a palavra de Deus nos diz, queridos. Em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, enviou, ninguém pediu, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero agradecer a sua preciosa companhia, você que permaneceu conosco durante esses meses sem postar vídeo no nosso canal. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus continue te abençoando poderosamente.